O Santos venceu o primeiro jogo do ano, mas mais importante do que falar de resultado é falar de postura, de comportamento e de ideias apresentadas. E aí eu digo pra você, eu gostei do que vi. A primeira impressão foi boa e foi diferente. Algumas coisas até foram iguais, mas no todo, no geral, a impressão foi bem diferente daquela deixada em 2024. Vamos falar também de Soteldo. É um tema delicado. Soteldo tem bola para ser desequilibrante do Santos? Tem. Soteldo, por isso, por essa importância técnica, pode fazer beicinho quando substituído? Não, não pode. Comportamento, vamos falar também de comportamento. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente. Falta tão pouco para bater 300 mil inscritos no canal e eu fico muito feliz. Todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Deixo com vocês o QR Code da AG, fim de semana chegando, com mais estaduais, com amistosos dos times brasileiros, bola rolando lá fora e você pode fazer a sua fezinha com responsabilidade numa casa 100% autorizada a operar no Brasil. A aposta ganha regulamentada traz essa segurança para você, apostador, cumprindo todas as regras e garantindo a sua diversão, com responsabilidade para você que tem 18 anos ou mais. Isso não é investimento, é para você se divertir. Vem para a AG, o QR Code está na tela. Muito bem, 2-1 então para cima do Mirassol. Eu acho que ficou muito clara a ideia de jogo do Pedro Caixinha. Às vezes o treinador vai na pré-temporada, vai para a coletiva e diz um monte de coisa que não cumpre. Não, porque o meu time vai ser agressivo, não, porque o meu time vai ser isso, meu time vai ser aquilo, meu time vai marcar alto e tal, meu time vai querer o protagonismo do jogo. Nós vimos o Santos tentar isso no primeiro tempo e até de alguma forma executar. Então nós vimos o Santos com linhas altas, nós vimos o Santos tentando o controle do jogo, tentando o protagonismo do jogo. Nós vimos um entendimento interessante entre o Soteldo e o Guilherme pelo lado esquerdo. Vimos o Wendel se movimentar mais para participar, para buscar. Aliás, o Tiquinho Soares vem aí, ainda não está pronto, e ele é um jogador com essas características, tá? Ele é um jogador de movimentação, pivô, volta, escora, distribui, participa, não é o cara só dentro da área. Então eu gostei da postura, gostei da ideia que estava ali. Claro que ainda com algumas dificuldades de execução, claro que com algumas limitações técnicas importantes de alguns jogadores. Ontem, por exemplo, gostei demais da partida do Soteldo, gostei da partida do Guilherme, não gostei da partida do Lucas Braga. Eu não acho, não falei sobre isso ainda aqui no canal, não tive a oportunidade de falar mais profundamente desse retorno do Lucas Braga. Eu não acho, tecnicamente falando, o Lucas Braga uma opção viável para o Santos. Eu não teria, mas está de volta, enfim, tem contrato, foi colocado para jogar, mas eu, sinceramente, não teria o Lucas Braga como um pensamento de 11 titular. Mas o Santos foi bem. Agora, algumas questões a gente precisa debater dentro da proposta, né? Dentro daquilo que foi o jogo. Por mais que o Santos imprensasse algumas vezes o Mirassol, afundasse o Mirassol no seu próprio campo, subisse linhas, incomodasse e criasse e finalizasse, o Santos chutou mais de 15 bolas a gol no primeiro tempo. Por mais que isso tivesse ocorrido, as chances mais claras do primeiro tempo foram do Mirassol. As melhores oportunidades, o Brazão. O Guilherme até sai no intervalo dizendo, não, a gente foi melhor, o Brazão fez uma defesa. É que o Guilherme não lembrou, o Brazão fez 3. 3 defesas no primeiro tempo, uma naquele chute do meio campo e outras 2 ali dentro da área, cara a cara. 3 defesas, muito difíceis, muito importantes do Gabriel Brazão no primeiro tempo. E no segundo tempo ele voltou a salvar o time, né? Primeiro tempo tem aquela cabeçada que ele vai buscar lá embaixo, impressionante. Depois tem aquela defesa de goleiro de futsal, né, com a perna, porque o Mirassol era o time que conseguia chegar até menos que o Santos, porém com mais perigo. Claro que isso é uma questão de ajuste. O Santos, por exemplo, não estava, repito, com o seu centroavante titular. Eu imagino que o Tiquinho Soares seja o atacante titular do Santos na temporada e o Wendel seja o reserva. Mas eu gostei do que vi, porque foi alinhado com o discurso. Se o Caixinha vai conseguir repetir esse padrão de atuações ao longo de toda a temporada, eu não tenho como saber, porque a minha bola de cristal segue na manutenção. Não dá para saber. Agora, vimos na prática o que o treinador falou no microfone.
Às vezes isso não acontece, né? O treinador promete um negócio e o time não é nada disso. O treinador vende uma imagem e o time não é nada disso. Então isso foi diferente de 2024. A postura, a agressividade, intensidade, que acho até que cobrou um preço no segundo tempo porque o time fisicamente caiu. E é normal que o time tenha uma queda física no segundo tempo. Ora, estamos falando do primeiro jogo do ano, dia 16, os caras com 10 dias de trabalho já entrando em campo numa partida valendo 3 pontos. E para alguns que estavam em 2024, também é natural uma queda, porque o Santos não tinha essa intensidade em 2024. Então tem gente aí que vai ter que se adaptar a uma realidade diferente, porque o Santos em 2024 era o time passivo, era o time que se deixava levar pelo ímpeto do adversário, se deixava dominar, não era intenso, tinha dificuldade de recomposição, enfim. Aliás, para falar de recomposição e de trabalho defensivo, essa é uma questão que o Caixinha vai precisar resolver. O time ficou muito vulnerável em alguns momentos ontem no aspecto defensivo e a partida do Baço, meu amigo, que partida horrorosa do Baço. Então também é uma questão para o Santos resolver. O Zé Ivaldo entrou no segundo tempo, a gente vai ter oportunidade de ver mais aí, né? Os caras que estão chegando, Zé Ivaldo entrou, Léo Godoy entrou, Tassiano também entrou no segundo tempo, mas as mudanças no segundo tempo pouco ajudaram o Santos. O Santos cai muito também depois da saída do Soteldo. Tem uma queda física e tem uma queda de rendimento, de criatividade, né, de lucidez com a saída do Soteldo. Estava até vendo aqui a Gabriela Brino no Twitter, informando que o Soteldo, ela colocou isso já na madrugada, que o Soteldo teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Vai ser reavaliado hoje. Foi medicado depois do jogo, o local não inchou. E, muito provavelmente, por isso, o Caixinha o tirou, percebendo que o Soteldo estava ali com algum incômodo e entendendo também que é o primeiro jogo do ano. Você precisa fazer esse controle de minutagem, você precisa fazer essa dosagem. Não precisa esticar a corda. Eu sei que o jogo não estava resolvido, o Santos estava enfrentando um time de Série A que era melhor do que ele no segundo tempo, naquela altura. Eu, sendo muito sincero para vocês, deixando qualquer clubismo de lado, porque isso não entra aqui. O resultado ontem, menos injusto, talvez que até fizesse uma leitura melhor do que foi o jogo, seria um empate. Eu acho que o Mirassol merecia o 2-2. Até empatou, diminuiu no final com o pênalti que o Sherman fez. O Sherman já estava arrebentado com a língua de fora, né? Tanto que ele faz o pênalti, ele não tem força nem para reclamar. Ele só põe a mão na perna e já não aguentava mais. Mas o 2-2 eu acho que seria um resultado 1-1. Enfim, eu acho que o Mirassol ontem produziu dentro da Vila Belmiro para levar o empate para casa. Mas o Santos produziu dentro da proposta dele e foi mais eficiente, com chances menos claras. Ele conseguiu abrir 2-0 do placar e tomou o gol do finalzinho. O Santos foi mais eficiente e também criou. E criou muito com o Soteldo. Soteldo abrindo espaço, se entendendo com o Guilherme, tabelando, chegando na linha de fundo, aparecendo para finalizar, para fazer cruzamentos. Motorzinho do time. Vamos lá. O Soteldo poderia ter feito muito mais para evitar o rebaixamento do Santos em 2023? Muito mais. Inegavelmente. Eu espero que ele tenha consciência disso. Que ele saiba disso. Ele poderia ter feito muito mais. Ele ficou fora de jogos importantes, tomou cartões bestas, muitas vezes, injustificáveis, não é? Ele teve comportamentos péssimos. Ah, mas o Paulo Turra também, que treinador horroroso. Mas o Soteldo santo não é, né, galera? Nunca foi. Então, tecnicamente, hoje, o Santos se sente... A minha sensação vendo o jogo ontem era a seguinte: caramba, esse cara é problemático, é um jogador que tem um combo difícil de administrar. Parte da torcida não quer, a principal organizada do Santos, por exemplo, não quer o Soteldo, já fez até cartinha no passado, recomendando o não retorno do Soteldo. Mas o cara joga bola. E dentro daquilo que o Santos tem de alternativas no elenco, o Santos se sente refém. A minha sensação era essa: meu Deus, o Santos hoje está refém do Soteldo, porque o Santos não tem outro jogador com essa capacidade técnica, né? O Soteldo, a ideia ontem do Caixinha era que ele fosse um 10, o Santos até está buscando esse camisa 10, esse articulador. O Caixinha até falou ontem que espera que até o Brasileiro esse cara venha, mas o Soteldo, em tese, faria esse papel, mas ele não fez, né? Tinha até relato na transmissão, não sei qual foi a transmissão, porque eu fui vendo na TV e ouvindo, né? Ouvia um pouquinho da Energia, ouvi um pouquinho da Transamérica, o De Olho no Peixe, e em alguma dessas transmissões, eu acho que foi da Energia, lá com o Ademir, com o pessoal, com o Cadu, alguém falou: olha,
O Caixinha tá o tempo todo pedindo pro Soteldo jogar por dentro. Só que o Soteldo tá indo pra ponta. E ele foi muito bem indo pra ponta. Ele rendeu muito bem. Para um primeiro jogo do ano, para um retorno, o Soteldo foi importantíssimo no jogo de ontem. E acho que na condição atual do elenco do Santos, ele é importante. O Santos está refém. Agora, isso não pode dar ao Soteldo imunidade para chegar para o treinador, por exemplo, e fazer beicinho porque foi substituído no primeiro jogo do ano, quando ele já tinha sentido um problema no tornozelo, e o cara tá preocupado com a sequência de jogos. Pô, eu não quero perder esse cara para os próximos jogos. Olha a importância dele. Fazia sentido nenhum jogador. Eu não quero, pelo amor de Deus, não confundam, né? Não sejam, né? Vocês são inteligentes, a audiência desse canal é inteligente. Eu não quero um jogador que saia batendo palma pro treinador que foi substituído. Obrigado, professor, lindo, beijo. Não é isso, ninguém gosta disso aí, óbvio, ninguém gosta. Eu não gosto de ficar fora de jogo, não gosto de ficar fora de escala, eu não gosto, ninguém gosta de ficar fora. Agora, existem as formas, as maneiras de fazer isso. Fazer isso de maneira ostensiva, com um monte de câmera. Porra, o Soteldo não começou ontem, o Soteldo não é um sub-15. O Soteldo não é os moleques do Ibrachina que gravaram o vídeo zoando o Flamengo de Guarulhos e depois tomaram o pau do dia seguinte e foram eliminados da Copinha. Aprenderam na marra, né? Aprenderam a lição. Pô, o Soteldo é experiente, não dá pra fazer isso. Vai lá no vestiário, reclama, questiona, quebra o pau com o respeito hierárquico, mas se posiciona. Mas assim, pô, não dá, né? Então, como já há um histórico do Soteldo de indisciplina dentro do clube, vai ser muito importante a condução do Pedro Caixinha a partir desse episódio. Eu não estou transformando esse episódio em algo gigante. Não, não é. Não é. Primeiro jogo do ano, o cara não queria sair, enfim. Mas eu acho que é importante a comissão técnica do Santos marcar uma linha, determinar assim, os limites. Ô, Soteldo, olha só. Daqui pra lá não dá pra você passar, meu velho. Você pode não gostar, eu vou te explicar o motivo que eu tirei e você precisa respeitar a minha decisão. Eu escalo e você joga. Se isso ficar muito claro, a relação será saudável entre o Caixinha e o Soteldo. Agora, se o Soteldo continuar fazendo manifestações, gestos como esse, e não houver uma repreensão, não se estabelecer um limite, corre-se o risco de se perder o controle. Então é só um ponto para o Caixinha administrar. Gestão de grupo, gestão de pessoas faz parte, né? É atribuição de um treinador, não é só escalar o time, não é só fazer o desenho tático, não é só colocar, substituir, alterar, não é só isso. Mas eu gostei. De qualquer forma, a ideia está aí. Agora o Santos vai precisar aprimorar a execução dessa ideia. O Caixinha vai escolher, ele ainda está escolhendo as melhores peças, ainda tem peça para estrear, como o Tiquinho Soares, por exemplo. É ver como essa dinâmica vai começar a ser aprimorada. É um jeito novo. Eu, domingo, vou para Campinas fazer Ponte e Santos na TNT. E se o Santos tiver dificuldades, a Ponte ganhou fora de casa na primeira rodada do Novo Horizontino. Se o Santos tiver dificuldades, primeiro jogo fora de casa, tem previsão de chuva para Campinas, gramado pesado, eu acho que a gente precisa entender o estágio. É o estágio de recomeço de trabalho, de remontagem de trabalho. Então é normal que o Santos oscile, que o Santos tenha dificuldades. E acho que você pegar um Mirassol, que talvez hoje tenha o melhor trabalho entre os times do interior, tanto que vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem o Red Bull Bragantino, que tem um investimento muito forte, mas o Mirassol eu acho que ele consegue fazer muito, tendo muito menos recursos do que o Red Bull Bragantino. E você, mesmo sofrendo, conseguir ganhar desse adversário, com um técnico novo, com alguns jogadores novos, com gente voltando, com, sabe, tendo pouco legado, isso precisa ser dito. O Caixinha, não é que ele chega e fala, pô, tinha uma maneira aqui desse time jogar em 2024 que eu consigo aproveitar, que eu, tem ideias aqui que eu consigo... Não tem, porque o Santos não tinha. Primeiro porque os perfis são muito diferentes, Carille e Caixinha, e segundo porque... O Santos era um deserto de ideias, de intensidade, né, de controle dos adversários. O Santos era o time da individualidade. A bola parada do Otero, um passe do Juliano, um chute de fora da área, uma rabiscada do Guilherme. O Santos foi isso na Série B. E o respeito dos adversários e a fragilidade dos adversários. Então não tinha muito o que pegar de 2024. Então entendamos o processo. Tem 2 jogos muito difíceis agora. Você pega... a Ponte caiu pra Série C, Jorge. Amiga, Campeonato Paulista, início de temporada, início de trabalho em Campinas. É ruim de jogar, é chato jogar. E depois o clássico contra o Palmeiras. Não é uma sequência fácil. O Santos pode ter dificuldades nesses 2 jogos. Mas se o Santos conseguir repetir a postura, será um bom indicativo para a sequência do ano. É nisso que a gente tem que observar. Claro que o resultado é importante. Tem que classificar no Paulista.
Não pode cair na primeira fase do Paulista. Não pode correr risco. O Paulista ainda dá vaga para a Copa do Brasil. O Santos já passou por isso. Não pode passar sofrimento no estadual. Tem que pelo menos chegar entre os 4, eu imagino, né? Ir até as quartas e pelo menos chegar numa semifinal. Eu acho que isso aí, em termos de resultado, é o que se espera. Mas, além disso, nesse momento, num começo de trabalho, a gente precisa olhar o processo. E o processo está ainda num estágio muito inicial. Mas eu gostei da primeira impressão deixada em 2025. E você, gostou também? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Excelente sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.